Ora, ora, ora. Sejam bem-vindos ao meu canal, telespectador e telespectadora. Eu sou Pedro, mas pode me chamar de Pedrão. Muito bem. Eu acho que muitos de vocês inscritos do canal devem saber que eu adoro de fato em falar de criações brasileiras, não é mesmo? E muitos devem se lembrar de um dos primeiros SXS que eu já falei aqui no canal, que é King 4, ou o seu nome correto, K4, que é considerado um dos primeiros SXS brasileiros que eu pude falar aqui no canal. Mesmo ele não ter conseguido um reconhecimento absurdo como os outros SXS brasileiros que eu falei aqui. Sendo uma criação de um amigo meu que é o FN404, pois segundo as palavras do Kiwi, que é o FN404, o K4 ele não tá sozinho. Não. K4 ele possui guardiões. Pois nesse vídeo aqui eu irei falar de um dos guardiões da criação do meu mano Kiwi. Pois os outros guardiões eu vou deixar isso para um próximo vídeo, pois a maioria deles possui pouquíssimas artes. Mas o principal foco que eu irei falar aqui nesse vídeo vai ser ele, KMZ, que é um dos personagens criados pelo próprio Kiwi. E eu nem preciso dizer que ele é fortemente inspirado no meu menino MX. Pois o mesmo ele era chamado antigamente de KMX, mas depois de algum tempo o Kiwi ele decidiu trocar para KMZ, pois eu nem preciso falar que o nome KMX é basicamente o nome MX tendo a letra K como a primeira letra ao lugar do M. E como eu tinha mencionado antes, ele é um dos guardiões do próprio K4, porque antes o mesmo era um humano que teve um passado bem trágico e até mesmo triste, para depois se tornar um dos guardiões mais fortes e até mesmo o mais perigoso nas mãos do K4, que é que eu irei falar finalmente aqui nesse vídeo. Pois então, fiquem aconchegados e preparem a pipoca, que hoje vocês inscritos e inscritas, todos vocês irão conhecer KMZ. A enorme ameaça no mundo de K4. Quatro anos depois, lá por volta dos acontecimentos do William, ou para algumas pessoas o K4, o Brian, que é o assassino do William, ainda não havia sido preso ou até mesmo procurado pela polícia. Ele resolveu procurar mais uma vítima para continuar seus experimentos. Mas o mesmo, ele não fazia ideia quem queria ser a sua próxima vítima, pois o seu irmão William ele acabou falecendo nas suas mãos, sendo a sua primeira vítima, e a sua irmã mais nova estava na casa do seu melhor amigo. Mas vamos sair um pouco do Brian, pois ele não é nem um pouco o principal foco aqui, mas sim ele, Michael, um garoto de 12 anos, bem mais novo comparado ao William e o Brian, sendo um pouco mais alto que ambos os dois para uma criança de 12 anos, pois o mesmo era bem fechado, não gostava nem um pouco de sair e nem podia, porque infelizmente Michael não tem uma família acolhedora. Sua mãe não o dava a sua devida atenção e o seu pai, um alcoólatra de merda. Pois mesmo que o garoto tenha uma família desequilibrada, isso não deixou com que a felicidade dele desaparecer em seu rosto e em seu coração de jeito nenhum, pois o mesmo era um grande fã da Big N, basicamente sendo fã dos jogos da franquia do Mario, sendo o seu favorito Super Mario All Stars do Super Nintendo. Só que havia um certo problema. Michael é extremamente fraco
com sustos e ataques epiléticos. E o Brian, que já sabia disso, fez questão de dar vários e vários sustos no garoto, mesmo sabendo dos problemas do coitado, ao ponto do mesmo usar o garoto como uma de suas cobaias para esse experimento. E o mesmo conseguiu preparar todo o seu plano para que o experimento desse certo, para que a alma de Michael entrasse dentro do jogo, sem saber que isso seria o seu último dia na Terra. E com isso, Brian usa um pano coberto por álcool, fazendo o garoto desmaiar, e com isso usou uma faca amolada para cortar parte do seu corpo para que os fios da máquina pudessem passar melhor pelo seu corpo, ao ponto do garoto acabar morrendo por hemorragia. E com isso, vocês já sabem o que aconteceu com ele. E quando Michael ele acabou sendo morto pelo Brian, William, ou melhor, King 4 ou só K4 para algumas pessoas, acaba percebendo que mais uma alma acabou sendo morta pelas mãos de Brian, e logo foi lá para salvar aquela alma perdida no vazio, e assim dando mais uma chance de vida para aquele garoto. Só que aquele que estava no vazio junto com o K4 não era mais o Michael. Aquele era KMZ, um ser de pele pálida, cabelos loiros, um bigode gigantesco em seu rosto, acompanhado de um macacão branco junto de uma camisa e sapatos amarelos, para depois KMZ se tornar um dos guardiões mais perigosos e até mesmo o guarda-costas mais forte nas mãos de K4. Eu acho que vocês não se lembram de mim, né? Como a maioria de todos nós aqui. Veja bem, você ainda não passou por muitas coisas. Eu acho, né? Eu estava me preparando para me encontrar com você, Brian. Você lembra da promessa que você me fez? Que tudo ficaria bem? E que não era para me preocupar, por exemplo, com os meus pais, ou com a minha vida. Eu só acho, né, que você mentiu pra mim. Quebrou uma promessa. Algo que você não deveria fazer para o seu suposto melhor amigo. Sim, não é nenhum. Engraçado, né? Pensar que a pessoa que eu mais confiava nesse mundo, a casal única, literalmente me apunhalou pelas costas. Mas eu acho que isso não é muito do nosso interesse, né? Então, eu te aguardo aqui, nesse mundo aqui, esperando você voltar. Tudo bem? E até lá, fique muito de olho no seu tempo. Porque você não sabe o que pode acontecer até lá. Uma pequena coisinha que eu preciso mencionar aqui nesse vídeo é a enorme diferença entre KMZ e o King 4. Porque eu vi nos comentários muita gente falando que ele era meio que o King 4 versão Mario Mix, o que não faz o menor sentido algum. Apesar desses dois serem quase parecidos, pelo simples fato de ambos os dois serem loiros, esses dois são completamente diferentes, sendo K4 William e o KMZ, o Michael.
pelo simples fato de um ter sido morto eletrocutado e o outro por hemorragia, porque ambos os dois eles são extremamente fortes e poderosos em seus mundos, mas isso aí não condiz com o nível de poder do K4, pois eu nem preciso dizer que o K4 ele é o chefe e o líder deles. Isso também inclui o KMZ, pois ele é considerado um dos guardiões mais fortes dentro do mundo de K4. Mas já as habilidades do KMZ, ele possui uma força gigantesca, podendo até mesmo superar o MX original. Possui uma enorme velocidade, pois se sua vítima começar a correr em sua frente, pode ter certeza que ele vai te pegar e te matar das piores formas possíveis. Ele também pode se transformar na sua forma Faker. Por conta do Michael ser um garoto de 12 anos, mais especificamente uma criança, ele usa essa forma para poder enganar as suas vítimas para elas pensarem que ele é uma criança que não fazia a menor ideia no que estava fazendo num lugar abandonado. Mas quando ele revela a sua forma verdadeira, vocês já sabem o que ele faz, né? E também a sua última habilidade, que para mim é considerada a mais perigosa. Ele possui a posse de todos os power-ups do mundo de Super Mario Bros. Devido a sua alma estar presa no mundo de Super Mario Bros. All Stars, eu nem preciso dizer que o jogo possui os 4 jogos da franquia do encanador bigodudo da Nintendo, porque os 4 jogos de Mario All Stars têm uma porrada de power-ups. Sim, um espírito vingativo de uma criança, comovida pelo ódio e raiva dentro de si, presa no jogo de Super Mario Bros. All Stars, tendo a posse de todos os power-ups. E só de ter falado isso faz KMZ, se não uma das maiores ameaças dentro do mundo de King 4. E assim como o K4, que eu já fiquei frente a frente na primeira vez, eu também já fiquei frente a frente com os guardiões do mesmo, incluindo o KMZ. Que a princípio, quando eu vi ele na primeira vez, eu pensava que ele era apenas um simples Horror de Mario qualquer. Mas quando eu vi a forma verdadeira dele, eu admito que ele é literalmente, se não, uma forte ameaça. Uma ameaça enorme, alta e extremamente forte em questão de força bruta. E isso faz dele, se não, um dos guardiões mais temidos que eu pude ver em toda a minha vida. Bem, esse foi o vídeo do KMZ, que por sinal eu já estava planejando em falar dele muito mais pra frente, se o criador não tivesse enchido pra caralho a porra do meu saco. Mas pelo menos eu pude falar de uma das criações do Kiwi aqui nesse vídeo. Porque, infelizmente, o Kiwi ele ainda não conseguiu o seu merecido reconhecimento. Pois diferente do Célio, Apatheon, Legox, Star e o Ruby, que é o criador do Amalga, ele infelizmente não teve a mesma sorte como eles. Mas eles ainda são lembrados por alguns de vocês inscritos do canal. Pois o seu criador, FN404, pois o cara, ele consegue fazer muito bem o estilo de arte do Marco Antônio. E eu só espero que esse vídeo possa de fato dar uma segunda chance pro Kiwi, que é o FN404, o seu tão aguardado e merecido reconhecimento. Hasta la vista, meus bacanos.